Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Silva. Eu sou licenciando em Letras Português e Francês pela Universidade Federal de Minas Gerais e vou participar hoje de um debate com as minhas colegas, a Carolina Rodrigues, a Gabriela Rodrigues, a Kelly Carvalhais e a Raquel Torres, refletindo sobre as nossas experiências de estágio a partir dos debates que surgiram na disciplina ministrada pelo professor Junot Maia e do que surgiu também nas nossas experiências pessoais de estágio. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Carolina Rodrigues. Olá, pessoal, eu sou Carolina Rodrigues, também sou licencianda em Português e Francês pela Universidade Federal de Minas Gerais, e a minha experiência de estágio foi na Escola Estadual Cecília Dolabella. Tive aí a oportunidade de acompanhar o professor Matheus Yuri, que é um colega nosso, recém-formado também pela UFMG. Então, foi uma atividade bem interessante, essa experiência de um recém-formado, pela própria convivência que eu tive com o Matheus durante as disciplinas na UFMG. A escola em questão, no regime de ensino emergencial remoto, ela adotou os PETs, né, conforme o governo do estado passou para essas escolas, e a gente percebe nesses PETs, pela análise aí que fizemos durante as aulas do Matheus, eu refletindo ali com ele, que é um tanto quanto aí tradicional. Quando há trabalhos aí do gênero, por exemplo, o currículo, é escrito ainda em latim, né, currículo vitae, aquele currículo bem tradicional, e o estudo do gênero é um pouco mecanicista, porque demanda do aluno só completar lacunas. Então, tinha, por exemplo, complete a lacuna com o nome do candidato, coisas do tipo. E aí a gente percebeu que é algo muito generalizado, né? Aí, conversando com o Matheus, ele percebeu isso e viu que não estava conseguindo atingir os seus alunos. Esse PET específico que eu estou falando é o PET do segundo bimestre de linguagens. Então, tinha essa parte de português, gramática, tinha a parte também de literatura. E uma coisa que a gente ressaltou aí, né, nos debates que eu tive com o Matheus, é que a parte de literatura, ela se assemelha muito à de história. Então, era um viés, assim, eles trabalharam quinhentismo, mas a ideia de literatura de informação e de catequese não era um trabalho literário com os textos, mas sim um trabalho expositivo e que saía um pouco da proposta da linguagem, né, de trabalhar os textos por um viés aí mais estético, literário mesmo. E na parte argumentativa, eles trabalharam um artigo de opinião, mas sem uma sensibilização maior, assim, da tipologia argumentativa, dissertativa argumentativa. O artigo de opinião já era um pouco entregue. Então, a partir disso tudo, uma prática que eu achei bem interessante do professor Matheus, de literatura, é que ele criou um formulário no Google Docs e ele propôs algumas opções de livros para os alunos escolherem. E aí os meninos escolheram Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. E antes de trabalhar esse conto, né, que tem elementos do fantásticos, de suspense, o Matheus ele tentou relacionar isso com a experiência dos meninos. Então, ele indicou um canal de podcast, que eu não me recordo muito o nome, eu acho que, se eu não me engano, é A Véia, né? E são contações de causos. Então, a partir dessas contações de causos, ele tentou trazer os meninos para esse universo do conto fantástico, do suspense, e que os meninos compartilhassem as histórias de família também, assim, o que é uma contação de causo. Então, foi bem legal, porque ele criou um formulário e os meninos escreviam pequenos parágrafos, e aí depois em aula a gente debatia isso. Quando a gente foi ler o conto, né, que também tem o mesmo nome do livro, que se chama Venha Ver o Pôr do Sol, os elementos da narrativa, os meninos conseguiam entender isso de maneira muito mais clara, o clímax, o desfecho, porque eles perceberam que nas narrativas das próprias famílias também existe essa estrutura. Então, eu achei bem bacana, relacionando aí com os textos da Bell Hooks, aquela parte em que a Bell fala dos ensinamentos, a importância de contar histórias e como que isso traz para a sala os conhecimentos dos alunos.
e eu achei uma bem interessante a estratégia do Matheus de trabalhar com esse gênero pelo viés aí da oralidade, né? Na verdade, trabalhar com o gênero podcast antes de trabalhar com o gênero conto, foi uma entrada bem natural para os meninos aí na literatura. Então, eu percebi que os meninos ficaram bem mais à vontade. E, assim, o professor Matheus não deixou de trabalhar o PET, mas eu percebi que esse ponto da literatura, ele foi, assim, muito importante para criar o que a Abel fala também de comunidade de aprendizagem, porque eu percebi que os meninos, eles discutiam a literatura depois dessa entrada, né, pelo gênero podcast, eles discutiam isso fora da sala de aula, e também foi bem interessante por aquele texto que a gente leu, Os Jovens, a Leitura e a Escrita, a importância de mapear os conhecimentos dos alunos. Então, quando os alunos eles contavam os causos assim de família, o professor conseguia perceber os conhecimentos narrativos, por exemplo, que os alunos tinham, quais eram as deficiências, pontos a melhorar, e aí ele conseguiu fazer algumas intervenções de maneira muito natural durante a própria aula. Então, pessoal, essa é a síntese aí da minha experiência, e eu passo a palavra a Gabriela Rodrigues. Rodrigues. Então, gente, sou a Gabriela Rodrigues, também estou aqui na Letras, né, cursando estágio 2, depois estágio 3, e é isso, finalizando aí o curso. Tive lá no Cursinho Popular Guimarães Rosa, né, então é uma experiência diferente de estar numa escola, né, querendo ou não, algumas coisas que são dadas no cursinho acabam sendo mais tradicionais ainda, né? Porque é muito aquele pensamento de passar na prova, né? De passar no Enem. Por mais que o Enem tenha várias particularidades, né? Que ele é uma prova, assim, que foca na interpretação, em termos de linguagens, é uma prova que é interessante, mas mesmo assim, em alguns momentos pude perceber uma coisa bem tradicional. Eu estava acompanhando mais de perto, era o professor Átila, né, e, caso vocês não sabem, né, o Cursinho Popular Guimarães Rosa, ele é do curso de medicina, então os professores são os alunos da medicina. Então, não são professores da letras, nem de nenhuma área, né, não são professores formados, então tem essa consideração também, que acaba fazendo a experiência também muito interessante, porque a maior parte dos alunos de medicina vivenciou a experiência de estudar para o Enem, né, de maneira muito intensa, porque é muito difícil de passar. Então, por mais que muitas vezes o conhecimento era passado de maneira tradicional, tinha aquela questão, até mesmo no online, eu percebi isso muito forte, tanto do Átila, que foi o personagem, foi o professor que eu acompanhei mais de perto, como também dos outros, que era aquela questão do vínculo, tipo assim, a gente também passou por essa prova e foi muito difícil, porque a gente teve que tirar uma nota, assim, muito alta. Então, a gente passou por esse momento de estresse, de pressão e tudo mais. Então, como tinha uma proximidade maior dos alunos. Claro que todo professor passou pelo momento de vestibular, mas pela experiência estar mais recente, eu via que isso criava um vínculo mais forte com os alunos, sabe? No sentido até de conhecimento da prova Enem mesmo, porque os professores, muitas vezes, eles já fizeram o Enem, ou até, na verdade, fizeram outros vestibulares há muito, muito mais tempo atrás. Então, isso contava como um ponto positivo. Por outro lado, tinha muitos momentos que era muito tradicional, especialmente na literatura. Como a Carol comentou, muitas vezes era passado aquela coisa bem, né, das tradições, né, então, bem separadinhos os tempos, assim, claro que é uma maneira didática, a gente entende, mas também pude perceber um esforço do Átila de colocar os textos literários. O Átila, ele está no curso de medicina, mas ele é apaixonado por literatura. Apaixonado mesmo. Então, ele gosta mesmo de estar ali, dando a aula de literatura para os meninos, e dentro ali das aulas, ele sempre insere os textos. Não dá para você colocar um romance, até porque temos que admitir que a maioria não vai ler. Ele pode até sugerir, mas, enfim, ele coloca lá na aula mesmo, para os alunos terem um contato na aula mesmo com os textos. Então, romance
romantismo, aí põe ali uns poemas, né? Foi muito trabalhado os poemas. Então ele lia até dramatizado, e isso eu achava muito legal, porque apesar de estar no viés tradicional, de estudando ali dentro dos tempinhos, né? Realismo, romantismo, ismo e tal, tinha esse contato direto com a literatura. Eu vi esse esforço dele de fazer isso com os alunos. E, de maneira geral, foi uma experiência no cursinho. Eu achei que todos os professores faziam esse esforço de se conectar com os alunos, que eu achava muito legal. Apesar de que, por um outro lado, à medida que o ano foi progredindo, fui percebendo vários alunos desanimando muito, especialmente pela questão do online. Isso foi, assim, muito presente. E muitos alunos, assim, que estavam ali, mas é aquela coisa com a câmera desligada, e às vezes propondo ali as atividades. Tinha, né, o portal Google Classroom, que os meninos tinham que upar, né, as atividades de redação, as atividades de todas as matérias, né, dentro de linguagens, né, que eu ficava observando. E a maioria, assim, tinha uma taxa de adesão muito baixa. Então, assim, que eu reparei, era 30 alunos, assim, no cursinho, um pouco mais de 30 alunos, e o máximo que respondia, ele que fazia as atividades, era 10, que era um terço. Isso foi o máximo que atingiu. Mas a gente sabe que é uma questão do desânimo da pandemia, né? E aí, na minha experiência fora do cursinho, que eu aproveito para trazer aqui também, rapidamente, porque eu estou olhando aqui meu tempo, eu queria pontuar uma questão, até fazendo um gancho com o texto da Bell Hooks, que fala do pensamento crítico. Ela fala, né, de como que as crianças, desde pequena, têm essa questão, que elas gostam, né, elas são curiosas, elas perguntam por quê, amam, né, e eu percebi de muitos alunos meus que eu faço acompanhamento escolar, dou aula de inglês também, então eu continuei meu trabalho clandestinamente, indo na casa dos alunos, porque os pais viram essa necessidade, né, meu filho não está aprendendo nada com online, então precisa de alguém vir aqui botar juízo na cabeça desse menino. Fui fazer um trabalho com um desses meus alunos, e eu lembrei muito desse texto da Bell Hooks, e acabei conectando esse desânimo, né, que eu falei aqui dos alunos do cursinho, que ele foi fazer um texto que era sobre... ele tinha que pensar numa pergunta, num questionamento qualquer, e fazer um texto sobre isso. Ele é um aluno mais novo, tá, gente? Ele tem 10 anos, ele tá na 5ª série, se não me engano. 10, 11 anos, por aí. Aí, o texto era sobre essa pergunta. E tinha umas perguntas, exemplo lá. Por que o céu é azul? Por que suamos? Por que blá, blá, blá? Aí, o que você quer fazer? Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, Deus existe? Aí eu, meu Deus! Aí, isso que a minha reação foi tão forte. Não, porque a gente existe, na verdade foi assim. Porque a gente existe. Mas a minha reação foi tão chocante que ele ficou assim, não quero fazer desse não, que vai ser muito difícil. Aí eu, meu Deus, já desestimulei o pensamento crítico. Foi tudo por água abaixo. Aí eu falei, não, a gente vai fazer desse mesmo, pode deixar, que a gente vai caminhando, vai dar tudo certo, você foi apaixonado pela sua pergunta, a gente vai ter que fazer desse, porque a gente existe. No fim das contas, a gente fez o texto disso mesmo, porque a gente existe, ficou super filosófico, foi simples, mas ainda assim muito profundo, muito filosófico, e eu achei muito interessante como que no primeiro momento a minha reação foi de, nossa, sério que você quer fazer disso? Mas depois eu não aguentei, eu falei, eu vou ter que fazer disso, porque o menino já está, às vezes, desapaixonado, tanto, né, com a escola, com o tradicional, com o online, eu não posso fazer isso com ele. Aí fomos e fizemos o texto disso, então foi uma experiência bacana, que eu acho que conecta tudo aqui. Vamos lá, quem é a próxima? Esqueci. Acho que sou eu, né? Eu e depois a Raquel e depois o Rafael, acho que é isso. Então vamos lá. Então, oi, gente, sou a Kelly, sou estudante de graduação em letras, sou da licenciatura dupla português e francês, assim como a Carolina e o Rafael. Eu fiz o meu estágio obrigatório na Escola Estadual Três Poderes, é uma escola que recebe um grande número de estagiários, né, todos os semestres,
E a direção da escola, a professora supervisora me receberam muito bem, foram bem acolhedores, mas eu acho que o estágio foi um pouco frustrante, assim, para mim, acho que é algo que está sendo compartilhado por muitos dos alunos de licenciatura agora no momento, né? Porque eu não tive a oportunidade de fazer uma observação de uma aula, não consegui acompanhar uma aula, também não tive um contato direto com os alunos, né? O que deu para nós estagiários, para mim e para os outros estagiários fazerem agora, nas circunstâncias em que a escola está atuando, foi elaborar sequências didáticas para serem um material complementar ao PET. Né? Então, eu fiquei com o primeiro ano do ensino médio, e eu e meu grupo, né, a gente teve que compor grupos de trabalhos e a gente preparou sequências didáticas para ser um material auxiliar ali para os alunos. E aí, nesse ponto, assim, eu consegui fazer uma ponte com aquele primeiro texto sobre letramentos que a gente leu, porque, ainda que eu não tenha tido esse contato direto com os alunos, a professora supervisora foi muito incisiva em falar para a gente considerar as práticas de letramento dos alunos ali para fora da escola e também os interesses deles, né? O que eles gostam ali de consumir em termos de temáticas, tudo. Ela passou para a gente um pouco desses contextos para que a gente conseguisse criar atividades que fossem mais interessantes para eles, que eles conseguissem atribuir algum sentido, né? Ver alguma significação, assim, fazer atividades ali que não eram obrigatórias, né? E no meio de uma pandemia. Então, esse foi o nosso maior esforço, assim. E os professores supervisores, tanto a minha quanto dos outros estagiários, também falaram para a gente ter um olhar sensível, assim, em relação a, por exemplo, não escolher textos que fossem muito longos, porque muitos alunos ali não têm um computador próprio, né? Eles compartilham um computador com outros familiares, então eles teriam que acessar essas atividades pelo celular. Então, para a gente ter esse cuidado também. E aí eu acho que, não sei, esse foi um dos grandes ganhos, assim, do ensino remoto, né? Ainda tenho tido várias perdas, mas de ter um olhar mais sensível, assim mesmo, para esses diferentes perfis dos alunos, os diferentes contextos, né? Que eram coisas que, na verdade, já existiam durante o ensino presencial, diferenças de várias ordens, mas que muitas vezes a gente não se atentava. Então, isso mesmo, o aluno talvez ele não consegue fazer atividade porque ele não tem um computador próprio, um celular próprio, mas lá no ensino presencial, muitas vezes a gente, né, cobrava porque não conseguiu fazer o para casa, sem procurar saber as motivações, tudo. Então, acho que, assim, é isso. Eu tive pouca experiência, né, com os alunos, só pude fazer a sequência didática mesmo, mas acho que acrescentou, assim, em relação a isso, de olhar para os alunos de uma forma mais, não sei, humana mesmo, olhar mais sensível, assim. É isso. E agora eu passo a palavra para a Raquel, para ela contar a experiência dela para a gente. Olá, gente, tudo bem? A minha experiência, gente, foi no colégio particular, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, mais precisamente em Santa Luzia. Então, eu tenho um pouquinho do contexto de cada um que falou até agora. Ao contrário da Kelly, os alunos da escola particular têm uma condição, né, um pouco mais, não posso dizer razoável de vida, então todos eles, né, acompanharam as aulas, assistiram. Uma diferença que eu tive é que eu era a única estagiária da professora. Então, eu acompanhei nesse estágio a turma do terceiro ano do ensino médio, na aula de literatura, e a turma do nono ano também em literatura e redação. A ideia de acompanhar também o nono ano foi porque as duas séries estão nos anos finais, né, dos seus respectivos ciclos, e aí eu pude notar a diferença, gente. É gritante a diferença do nono ano para o terceiro ano. O nono ano, eles são uma turma, assim... gente, era muito gostoso assistir às aulas, porque eles, apesar deles não abrirem as câmeras, né, gente, isso é fato, eles não abriam câmera, e eles falavam com o professor que eles estavam de pijama ainda, que eles estavam assistindo um pouco a aula dormindo, então eles não iam abrir câmera, mas eles participavam muito das aulas, ativamente, gente. Então, assim, para conversar, para debater ideia, para troca de conhecimento entre a professora e os alunos. Em compensação, os alunos do terceiro ano do ensino médio não interagiam, gente, na aula. A aula era especificamente de literatura. Eu acho que eles estavam muito preocupados com a questão que a Gabriela e a Carolina falaram do Enem, né? Então, acho que a preocupação de literatura era vista, né, como segundo passo ali, né? A redação dissertativa argumentativa é mais importante no momento. Mas são alunos que também participaram das aulas. Mas, assim, a diferença entre as duas turmas era gritante, assim, realmente. E aí, como né, as colegas disseram, o estágio começou num período muito complicado, porque ele já começou com o semestre em andamento.
Então, assim, quando eu cheguei na aula, para assistir a primeira aula, a professora já tinha o cronograma definido todo, né, do trimestre, já tinha as atividades todas planejadas, já tinha o conteúdo todo pronto. Então, o que eu fiz, no caso, foi assistir às aulas, né, assistir, interagir, ajudar a professora, passar para ela, né, a gente fazer uma troca de conhecimento e experiências. E aí, como objetivo, eu pedi para ela para desenvolver, então, alguns jogos, né, que eu achava os alunos, assim, eles não participavam, às vezes, porque eles não tinham espaço para interagir na sala de aula. E eu pensei assim, nossa, minha área é marketing, então eu vou bolar uns jogos aqui para você e você analisa se você gosta. E aí a gente bolou, por exemplo, no nono ano, um mural colaborativo no Padlet, né? Então os alunos falavam de Cecília Meirelles e Drummond, e eles podiam compartilhar a troca de experiências lá dentro. Então eles conseguiam comentar um post do outro, colocar vídeo, imagem, e eles adoraram, gente, a ideia. E para o terceiro ano eu fiz um jogo estilo Pac-Man. Então, né, você tinha que fugir do fantasminha, ao mesmo tempo que você respondia algumas perguntas relacionadas à literatura. E aí você passava nas fases. Então, assim, é um jogo bem legal. Tá aberto depois, compartilha aqui. Se você quiser colocar link, quem quiser, tá aberto lá para todo mundo acessar. Eu acho que jogos, gente, eu acho que a gamificação... eu gosto muito, eu estava falando com o Rafael, né, Rafael, que eu adoro essa parte, gente, de gamificação. Eu acho que a gente tem, no momento online, né, que você tá dentro da sua casa, que você realmente vai ficar com preguiça de abrir câmera, um joguinho super te anima, sabe? Então, assim, você já entra, professor, então tá, vou compartilhar com você. E eu acho que a gamificação é mais uma forma de chegar ao aluno. E como a Gabriela citou, e a Kelly também, o letramento tem diferentes formas, né, gente? Diferentes pontos multimodais. Então, por que não a gente usar o jogo, a gamificação, como uma ferramenta de ensino e aprendizagem, né? Lembrando que, assim, nessa escola, a professora não contava com material exclusivo para a disciplina dela. Então, assim, no material de português, a gente tinha, assim, 2 parágrafos sobre literatura e 2 linhas sobre redação. Então, a professora, ela tinha que realmente se reinventar nas aulas para poder passar o conteúdo para os alunos. E aí, a proposta de gamificação, ela ficou muito feliz, ela vai levar. Então, assim, eu passei para ela vários jogos, várias ideias, vários sites, todos de acesso gratuito, gente, sem pagar nenhum real. E ela gostou bastante, vai seguir com as propostas para o semestre. Então, foi um estágio, assim, que me deixou triste, né, porque eu vi que realmente os alunos não interagiam com as aulas e a professora tinha todo um trabalho de preparar as aulas. Mas eu fiquei feliz que as propostas que eu sugeri, ela gostou e vai adaptar em sala de aula. Então, eu, assim, plantei minha sementinha, né, gente? Agora, se vai colher, depende dos alunos e da professora, mas eu fiquei feliz. E agora eu passo minha palavra para o Rafael. Rafael, sua vez. Gente, eu fiquei muito feliz de ouvir as experiências de vocês, porque, de fato, cada uma é muito única, assim, né? Dá para encontrar alguns elementos comuns que têm a ver com o ensino remoto emergencial, né, devido à pandemia, e a dificuldade que isso tem se revelado. E também essa intuição de que partir da experiência dos alunos é muito bom como uma forma de, justamente, chamar a sua atenção para que o processo pedagógico possa acontecer. Eu cheguei a falar sobre isso no vídeo anterior que eu publiquei, sobre a minha experiência lá com o Túlio Mendonça, no Colégio Tiradentes, na unidade Argentino Madeira, e algo que me chamou a atenção lá foi como ele usava música, ele toca violão, ele performa, então, palhaço, ator, e ele usava muito isso para conseguir se aproximar dos alunos. Eu vi como isso deu resultado, e óbvio que assim, a gente não pode exigir que todo professor seja um performer, né? Mas essa questão de buscar algo que chame atenção, né? Como a Raquel mencionou, a possibilidade talvez de usar jogos, de partir da experiência dos alunos, como a Carol disse também, a parte da experiência de literatura, né? Algo que seja próximo já da leitura deles, que de alguma forma já esteja presente ali como um interesse possível, eu acho que é sensacional. Isso apareceu muito nas nossas discussões durante o semestre, nas leituras da Bell Hooks, a importância de se conectar com as pessoas ali no processo pedagógico e, de fato, chamar atenção para a existência dos nossos corpos. Eu acho que a dificuldade do ensino remoto é que a gente se apaga um pouco enquanto corpo, né? A gente se torna meio 2D, só o rostinho, quando a câmera está aberta, muitas vezes a câmera nem está aberta, então a interação fica muito prejudicada, mas eu acho que chamar atenção para as vivências pessoais é fundamental, porque é a partir daí que as questões que nós discutimos em sala de aula, de literatura, de língua, e a gente pode expandir para muitas outras disciplinas, se tornam significativas, né? Assim, eu, homem branco, hétero, cis, classe média, a partir do momento em que eu me coloco, me situo dentro de um espectro social e as pessoas conseguem, pouco a pouco, se situar, as problemáticas que surgem ali num texto literário, num poema, numa notícia de jornal, elas ganham sentido porque a pessoa consegue se colocar com relação àquilo. E eu acho que uma educação significativa, ela passa por isso, ainda que
um modelo mais tradicional, como que a Gabriela mencionou, né, voltado para aprovação em Enem ou em provas específicas, não precisa estar fora totalmente do escopo desse tipo de educação. A gente tem também que pensar em questões práticas, como, por exemplo, a gramática normativa, ela vai ser eventualmente cobrada dessas pessoas. Então, não é falar simplesmente, né, vamos usar a língua que a gente usa e acabou, né, porque essa pode ser uma via de entrada muito interessante para suscitar o pensamento crítico. Mas a gente precisa também se dar conta daquilo que é cobrado em termos de conhecimentos práticos, para que essas pessoas consigam transitar em diferentes mundos, né? E eu acho que o processo de educação crítica, ele passa por isso também, pela capacidade de dominar referências que são hegemônicas, sem que isso leve ao apagamento das referências marginais ou marginalizadas. Então, algo que apareceu muito nas nossas últimas discussões em sala de aula, por exemplo, a possibilidade de recorrer ao picho como forma de manifestação cultural, ou ao rap, ou ao funk, enfim, diferentes formas de cultura que tendem a ser marginalizadas na nossa sociedade, mas que justamente têm uma entrada junto a certos públicos e pode ser explorada, sim, como uma via de produção de pensamento crítico, né? Obviamente, não se restringindo a isso, mas como forma de nos situarmos à luz dessas discussões todas. Então, eu fiquei muito feliz de ver como, de diferentes formas, essas questões ecoaram aí, né, nos diferentes testemunhos que vocês deram, que eu, a minha maneira, assim, meio sintética e aloprada, dei agora também. E a gente, já encaminhando para o final da nossa exposição, eu deixo aí aberto para o caso de alguém querer complementar, dizendo ainda alguma coisa. Do contrário, eu acho que a gente pode encerrar, né? Eu agradeço ao Junô Maia pelo excelente semestre que a gente teve. Eu acho que é isso, né? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Acho que no fim das contas é Bell Hooks, né, que tanto o Junô como também o Henrique, né, no estágio anterior, apresentaram, eu não conhecia, fiquei super feliz porque eu amei todos os textos dela. Ela fala muito sobre estar presente, né, e como que na pandemia a gente, de repente, dá um estalo na nossa cabeça de uma coisa que a gente já vivia em sala de aula. A cara de tédio dos alunos, dormindo, que saco, não sei o quê. Só que na pandemia isso ficou tão, assim, tão na cara, né, que não tinha como não discutir sobre isso. Então, de certa forma, é bom a gente ter, é claro que é muito triste, né, mas eu acho que é válido a reflexão, né, e eu espero que as coisas mudem, né, daqui para frente, que a gente realmente seja presente, incentive que as pessoas estejam presentes mesmo, sejam pensadores críticos. Eu acho que isso que fica de mais válido. E tanto o Junô como o Henrique no outro estágio, também uma coisa que foi muito legal, que eles compreenderam muito a questão do estágio, né? Então falaram assim, no relato, gente, sejam verdadeiros. Então Kelly aí falou que foi meio ruim, mas é válido, é a experiência que teve, né, e que tivemos durante essa pandemia. Então, eu acho que isso também é de muita sensibilidade do Junô de perceber esse cenário, né, isso é muito bom. Só isso que eu queria dizer. Gente, eu também queria fazer só um comentário aí, unindo essas duas falas da Gabriela e do Rafael, quando você fala, né, Gabi, da cara de tédio dos alunos dentro de sala de aula. Por exemplo, eu também trabalho com literatura nos preparatórios e a gente já percebia essa cara de tédio. E quando o Rafael fala da gente usar literaturas, né, manifestações aí de gêneros textuais que são marginalizados, como o picho, eu percebo uma coisa nas aulas, que acontecia nas aulas de literatura, né? Às vezes, quando você fica só, assim, você se detém naquele sentido que pode ser construído dentro do texto pelas marcas linguísticas, pelo contexto de produção em que ele se insere, pela escola literária, você não consegue atingir a significação, né, que é gerada pelas experiências do leitor e como que o leitor se vê diante daquele texto. E a partir do momento que você consegue levar para o aluno essa produção de significação, que depende dele também, eu percebi um interesse muito grande dos meninos pela literatura.
por exemplo, o trabalho dos contos. Às vezes, os meus alunos ficam assim, professora, me passa mais aquele conto, que eu gosto de conto de terror. Ele começa a pedir o que ele gosta, sabe? Quando você consegue ultrapassar essa barreira aí do sentido. E eu acho que essa experiência que a gente teve, por exemplo, eu dou aula numa modalidade que chama In Class. E é muito monótono, gente, porque é só um chat, né? Então, se eu não conseguir criar esse sentido de significação do texto, eu fico sozinha falando. E essa realidade que foi imposta a mim exigiu eu passar da barreira do sentido, sabe? Então, nesse sentido que vocês falaram aí, tanto a Gabi quanto o Rafael, acho que isso vai ser muito produtivo para a gente mesmo, enquanto educador, e para os meninos daqui para frente. Que a sala de aula não precisa ser um ambiente monótono, chato, né? Onde a gente vai só cumprir o cronograma, mas que sim, eu posso aprender aquilo que eu gosto, aquilo que faz alguma relevância no meu mundo, né, gente? É isso. Muito obrigada aí, Raquel. Depois também eu quero que você me compartilhe comigo esses partes de gamificação. Kelly também, gente, se vocês puderem aí compartilhar as experiências de vocês, né, de fazer essa sequência que você fez, a do Rafael também, eu acho que pode ajudar aí a todos nós que estamos saindo da faculdade, né, gente? Vai dar até um certo saudosismo aí nesse momento, da gente continuar mantendo esse vínculo, porque muitas vezes a profissão do professor é bem solitária, né? E é isso. Obrigada, gente. Perfeito, Carolina. Ótimo. Eu concordo muito com isso que você disse, e essa ideia da Raquel de usar os games, para mim, faz todo sentido. Eu acho que isso é sensacional. Assim, uma coisa que, na verdade, Aristóteles já falava, assim, o ser humano, desde pequeno, ele tem prazer em conhecer. Né? Isso que a Gabriela contou de uma criança de 10 anos que pergunta, né, o que é ser, por que estamos aqui, ou algo assim, uma pergunta super filosófica. Eu acho que isso é natural do ser humano. O ser humano, ele tende a querer conhecer, a perguntar, e a gente apaga isso, né? Assim, a escola, num modelo tradicional, ela, ao tentar impor certas formas de pensar, ela apaga isso, e, a meu ver, o jogo, ele é fundamental como um caminho de aprendizado que não se coloca como algo penoso, como algo quadrado. É com prazer, né? A gente pode aprender com prazer, e eu acho que a literatura, assim, originalmente ela era muito isso, embora nesse formato de escolas literárias, de identificação de estilo de época, isso vira uma bobagem, né? Assim, a pessoa tem que decorar algumas coisas e depois aplicar como se estivesse só apertando um parafusinho e não pensar absolutamente nada, né? É por isso que a Bell Hooks me parece, de fato, a referência principal, assim, né, dos nossos debates, né, nessa disciplina de estágio 2, porque, sendo uma pensadora do feminismo negro, ela consegue fazer interagir várias frentes que colocam o corpo, o prazer do corpo, a necessidade de fato, chamar esse corpo para o contato, e, sem dúvida, isso vai ser algo que a gente vai levar adiante, né? Nas mais diversas discussões, porque aí a gente pode discutir racismo, a gente pode discutir homofobia, a gente pode discutir, enfim, misoginia. São vários temas que o pensamento que coloca o corpo em jogo permite pensar e que a abordagem tradicional não permite, né? Porque quando há um sujeito universal que não tem raça, não tem gênero, não tem sexualidade, ele é o famoso isentão, né? Que existe lá no mundo sem nenhuma marca. A gente não consegue trabalhar nada disso, né? E óbvio que fica uma abordagem muito asséptica, não chama atenção de ninguém, porque aqui não diz respeito à realidade de ninguém. Então, muito bom, legal demais. Terminamos? Então, um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Até mais, gente. Um abraço.